Graça e paz, queridos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, na sua casa, sua família. Espero que esteja todo mundo agarradinho, juntinho aí, aproveitando esse tempo, né? E que possa estar desfrutando da comunhão com família. E nessa manhã vamos desfrutar da comunhão, da nossa comunhão como igreja, fazendo o estudo, né? Dando continuidade ao estudo da nossa revista, que hoje nós vamos fazer a lição de número 15, que tem como tema a palavra fora do lugar, que é um texto que vai estar baseado também nos 10 mandamentos, e nós vamos hoje fazer o estudo do 9º mandamento, que é o de não dizer falso testemunho. E eu convido os irmãos a pegar a sua revista, a pegar a sua Bíblia e mergulhar nesse estudo nessa manhã. Queridos, esse mandamento é muito interessante, né? Ele vai falar sobre o falso testemunho, e o nosso texto básico, não só o texto básico, mas também o texto-chave, o versículo-chave para esse nosso estudo é o de Êxodo, capítulo 20, versículo 16, que diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, né, não vai falar mal de ninguém, mas vamos conversando, vamos desenvolvendo hoje nessa lição esse mandamento. Nós vamos aprender o que é esse falso testemunho, como que ele é visto, né, os pontos negativos. Enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre esse mandamento que atinge a minha vida, pode atrapalhar a minha vida e a sua vida. Né? Na nossa introdução na revista, já vem falando que o nono mandamento tem como alvo principal proteger a honra, o que é fundamental para a convivência social de qualquer comunidade ou nação. Ninguém quer ver sua reputação ou o bom nome de sua família sendo atingidos. Aliás, Salomão já nos ensinou que mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor que a prata e o ouro. Esse texto é o texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Né? E o que eu gostaria de perguntar até para os irmãos, realmente assim, para os irmãos pensarem aí, quem gosta de ser mal falado, ter seu nome mal falado, ou como aqui foi citado na revista, o nome da família rolando aí e de uma forma negativa, né? Ou então a pessoa sendo injustiçada. Ninguém gosta de ser injustiçado. Então, esse é o objetivo da nossa lição nessa manhã, de falar sobre esse mandamento do falso testemunho. E aqui já foi explicado que ele tem o objetivo de proteger a minha imagem e a sua imagem. Então também convido os irmãos a ir para o primeiro ponto, que vai falar sobre o falso testemunho. Então, queridos, falso testemunho. O Código Penal brasileiro considera calúnia, difamação e injúria como crimes. Ou seja, essas três formas aí que vai atingir a minha imagem, a sua imagem. A nossa Constituição brasileira, né, a Justiça, ela considera isso como crime. Né? E eu pergunto aqui para os irmãos, quantas pessoas já não são injustiçadas, são presas por uma questão de falso testemunho? Uma pessoa foi assaltada, e ela chega lá e diz que tal pessoa que não tem culpa, mas diz que foi ela que roubou, que ela que matou, que ela fez qualquer coisa. E essa pessoa, ela acaba sendo presa, cumprindo pena, talvez durante anos, sem ter culpa, né, no cartório, a gente costuma dizer assim, né, sem ter culpa pelo ato que foi feito por outra pessoa. Isso acontece muito. Ou então, quantas pessoas já não morreram por causa do falso testemunho? Ou então porque disseram assim, fulano falou tal coisa de você, e a pessoa irada vai lá e mata a outra. Então, o ato de falar mal das pessoas, falar uma coisa errada que também não existe, isso compromete a minha vida, a sua vida ou a vida de qualquer outra pessoa. Por isso que nós temos que ter muito cuidado para a gente não cometer esse pecado de falso testemunho, coisas que não são verdadeiras, né? E esse problema de falso testemunho é tão antigo que tem uma referência em Gênesis capítulo 3. Eu não vou estar lendo o texto, mas os irmãos podem estar lendo, que é o texto onde que Eva é enganada pela serpente. No tópico aí na lição vai falar assim: o problema da mentira é tão antigo quanto a história da humanidade. Em Gênesis 3, a Bíblia registra a primeira mentira. Você sabe como a serpente enganou a Eva? É fácil descobrir. O tentador disse não, exatamente onde Deus disse sim. O Senhor Deus disse, certamente morrerás. É um texto que tem uma referência em Gênesis 2:27. E a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis.
Gênesis 3:4. E sendo assim, inverteu o que Deus diz é mentira. O que a serpente fez? Ela pegou a palavra que Deus tinha dito e distorceu totalmente. Onde que Deus falou que se comesse do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. E a serpente chegou para Eva e já falou totalmente o contrário. Falou que certamente você não vai morrer. É onde que Eva foi enganada e foi o primeiro pecado da mentira. Então, para ver como que a mentira, o falso, o errado, ele pode nos desencadear a uma mentira, pode desencadear a uma perda até da nossa própria vida. Então, nós olhamos aí o primeiro ponto que é bem interessante, falando sobre o falso testemunho. A serpente deu um falso testemunho, ou seja, falou coisa ao contrário do que Deus tinha falado e fez com que Eva cometesse o pecado. E para um teólogo muito antigo, chamado Calvino, ele entende da seguinte forma: Deus, que é verdade, abomina a mentira, e entre nós deve a verdade ser cultivada sem dissimulação. Ou seja, entre nós, entre eu e você, a verdade ela tem que ser a primeira, ela não pode ter meias verdades, ela não pode existir de uma forma mais ou menos, ou é sim ou é não, ou é verdade ou é mentira, Então, a verdade ela tem que existir no meu e no seu coração, ok? E mais para frente vai falar também sobre uma pessoa muito interessante, muito importante, que é Asaf. E Asaf fala assim, ele entende da seguinte forma, ele caracteriza o mentiroso como um indivíduo que solta a língua para o mal, trama enganos, senta-se para falar contra seu irmão e difamá-lo. Esse é um texto de Salmo de número 50, versículo 19 e 20, que diz exatamente assim: soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Então ele já falou e já caracteriza como mentiroso, indivíduo mentiroso, Então isso aí é um cuidado. Olha só porque que ele falou, Asaf ainda falou que ele solta a língua, ele usa a língua para tramar o mal, para enganar, e ainda fala mal do próximo, fala mal do irmão. E é por isso que nós temos que, mais uma vez falar, assim, tomar cuidado. Tem uma outra referência que vai falar que Salomão adverte que a falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa. É um texto de Provérbios, versículo 19. Então Salomão, que foi considerado um homem muito inteligente, ele já deixou claro: aquele que comete um falso testemunho, esse não vai ficar impune. Ou seja, ele vai sofrer penalidades por causa disso, E ainda conclui o texto: e o que profere mentiras não escapa. Ou seja, mais dia menos dia, a justiça ela vai revelar o que é verdadeiro e essa pessoa não vai ficar impune. Então, queridos, quando uma pessoa levanta um falso testemunho contra a minha vida, contra a sua vida, é certo de que mais dia menos dia toda a verdade ela vai aparecer. Então, quando nós até ouvimos alguma coisa de alguém, prestar ouvido para alguma pessoa é tomar cuidado com o que ela está falando. Não levar como uma verdade, tem que avaliar, porque as pessoas hoje, como elas não têm conhecimento, não têm entendimento do certo e do errado, algumas não conhecem o mandamento de não dizer falso testemunho, por uma questão de pecado, de viver na vida de pecado, ela acaba induzindo, ela é induzida, a falar, pelo próprio Satanás, que é astuto, a viver na mentira. As pessoas não conseguem abandonar a mentira e ela começa a dizer coisas que não existem, que não são verdadeiras. Então alguém pode chegar para os irmãos e falar alguma coisa de mim e ser uma mentira. Então, são usadas por Satanás, que é o nosso adversário, para nos atingir e acabar com a minha imagem, denigrir a minha imagem, a sua imagem, a imagem da igreja. Então, temos que ser muito atenciosos com essa questão do falso testemunho, porque nem tudo que as pessoas chegam para nós e falam é algo verdadeiro, ok? Então, aqui mais para frente vai falar assim, é literalmente possível arruinar o próximo e sua boa reputação com inverdades e palavras maliciosas. Ou seja, é muito fácil, gente, de alguém vir difamar a minha vida, difamar a sua vida, acabar com, assim, dizendo a nossa reputação de homens e mulheres
dignos, né, homens e mulheres servos do Senhor, e uma pessoa fala uma mentira e aquilo pode crescer de tal forma que pode acabar com a minha imagem na comunidade, pode acabar com a sua imagem também na comunidade onde você mora, e você e eu ficarmos mal vistos. Então o poder que tem a nossa língua, a nossa boca é muito grande. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da língua, né? E para ficar muito claro e encerrar esse primeiro ponto aí, o mandamento, né, ele corrompe, ele já quer dizer que o falso testemunho, ele pode corromper a minha vida e a sua vida. Então nós temos que ficar ligadíssimos aí com o que falam pra gente ou o que estão falando da gente, porque o mau testemunho, né, esse falso testemunho pode acabar com a nossa imagem. E eu convido os irmãos para o ponto 2, que vai falar sobre o problema da mentira branca e a da necessária. Vamos lá? Então, queridos, ponto 2 vai falar da mentira, o problema da mentira branca e da necessária. Eu particularmente nunca ouvi falar de mentira branca, mas existe, né? Tem pessoas que usam essa mentira, e nós vamos estudar um pouquinho sobre essa mentira branca e a mentira necessária. Pois bem, embora a verdade esteja entre os valores humanos mais elevados, nem sempre se faz opção por ela. Alguns chegam até mesmo a afirmar que para se conseguir determinadas coisas é necessário mentir, ou então não posso falar a verdade. Mas existe aí uma história, né, que vai falar aqui em Atos capítulo 5, de 1 a 11, de Ananias e Safira, onde que ficou claro que Deus ele abomina a mentira no meio do seu povo, no meio da tua igreja, e eles foram punidos, como foi falado no texto de Provérbios, que aquele que comete falso testemunho, ele não fica impune, ele não escapa. Ananias e Safira, eles não ficaram impunes. Eu convido até os irmãos para depois fazerem a leitura desse texto. Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, ok? Então, uma coisa que é interessante que nós temos que fazer é diferenciar o mentir e omitir, né? Um exemplo clássico está em 1 Samuel 16, de 1 a 13. O Senhor disse a Samuel que acabasse com as lamentações pelo afastamento de Saul do trono israelita e se dirigisse a Belém para ungir o seu sucessor. Mas Saul era vingativo e tornava perigosa a missão do profeta. Era por isso conveniente dizer que ia sacrificar ao Senhor e não acrescentar que iria também ungir o novo rei de Israel. Justifica-se plenamente essa atitude, pois nada impede a que se oculte a primeira intenção, anunciando apenas a segunda. Isso aí é um texto que está no comentário da Bíblia, né? Comentário volume 1, no novo comentário da Bíblia, volume 1, página 311. E o interessante dessa história que aconteceu, Samuel teve que omitir o que ele estava fazendo. Por Saul ser vingativo, teve que dizer que estava indo somente fazer sacrifício, que era comum na época. Então, mas por trás, não só fazer o sacrifício, mas também ungir o novo rei, né, para Israel. Então, esse é um ponto aí aonde que é justificado, né, talvez seja a tal da mentira branca, justificado a ação do profeta, para que não cometesse, para que ele não fosse atentar até a sua própria vida, né? Samuel tentar o rei Saul não tentar o profeta Samuel. Então, esse é um ponto. E tem um outro ponto que vai falar aí, né? Interessante, que vai falar em João 16:12, que diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Aqui, Jesus está afirmando que tem algo a ser dito, mas que será anunciado posteriormente, ou seja, vai ser anunciado depois. Na pessoa do Espírito Santo. No caso, a verdade não é omitida, mas é adiada. Por quê? As pessoas não estavam preparadas naquele momento para entenderem, para verem, saber de tudo aquilo que era planejado para nós. Então, o próprio Jesus falou que posteriormente, depois, passado um tempo, iriam saber na pessoa do Espírito Santo. Ou seja, quando o Consolador viesse, iriam entender muito mais coisas, iriam saber, né, ter mais informações, saberiam muito mais sobre o reino de Deus, sobre o Espírito Santo, sobre todo o projeto, todo o plano de Deus para a vida do homem. Então, nesse caso aí, de João, capítulo 16,
a história toda, ela foi, como se pode dizer, ela foi adiada, tá? Um outro ponto que é bem interessante, imagina se um médico chegasse sempre para um paciente lá em estado terminal e contasse toda a verdade, que ele teria talvez alguns dias ou algumas horas de vida. Isso poderia adiantar mais ainda o processo de saúde daquela pessoa. Então é muito claro isso, que os médicos eles omitem sempre para o paciente a verdade sobre o seu estado, mas para a sua família muitas das vezes ele abre, né, rasga o verbo, fala exatamente o que está acontecendo, porque a família ela sim tem que estar mais preparada para a perda dessa pessoa. Então uma atenção muito grande a gente tem que olhar aí, né? E eu vejo que o ponto de você pegar e o médico chegar para um paciente, né, e falar coisas que ele não precisa saber no momento, omitir um pouquinho ali, isso é necessário para o bem-estar da pessoa, né? Então nós temos que avaliar casos e casos aqui. Teve o primeiro caso de Samuel, que se ele falasse a verdade, Saul iria matá-lo. Tem o caso de Jesus, que ele falou que mais para frente, posteriormente, as pessoas iam saber de todas as coisas que iriam acontecer. E tem esse caso aí que foi citado, que é até o pensamento de um teólogo, né, que o médico ele não pode falar toda a verdade de uma só vez para o paciente, porque senão adianta o processo da saúde dessa pessoa, né, até no caso da morte. Então, são coisas que a gente tem que pensar, mas ainda assim nunca pode ser levantado uma falsa esperança, nunca pode ser levantado um falso testemunho ao acontecer de viver de mentiras, né, se baseando em mentiras. E o brasileiro ele tem uma mania, que já até falei na outra lição, que é uma mania complicada, que é o jeitinho brasileiro. E esse jeitinho brasileiro faz com que a gente viva com as meias-verdades. E existe o perigo para as meias-verdades, né? A gente sabe que o jeitinho brasileiro é um problema cultural, o que significa que o que não significa que seja correto, mas uma boa parte das pessoas, né, isso é para nós, para mim, para você, é um constante desafio para vivermos de acordo com a palavra de Deus. Então, as pessoas vivem no jeitinho brasileiro. Então, o que seria esse jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro, as pessoas usam às vezes da mentira, da meia-verdade, para tentar se prevalecer contra o próximo, tentar ficar à frente, sair na frente. Ou se é uma questão de fila, pular a fila. Se é uma questão de às vezes de ser abençoado com alguma coisa, deixar as outras pessoas para trás e você pular na frente, literalmente, de uma forma onde que você está atingindo de uma forma as pessoas, lesando essas pessoas, né, lesionando, onde que às vezes era o direito dela e você pega o direito dela. Então o jeitinho brasileiro é também uma forma de um falso testemunho, porque você vai usar a falsa verdade, né? Você vai criar uma história ou você vai ver de meia verdade, e isso não é agradável ao Senhor. Mentira, meia verdade, se na verdade é mentira, então não existe meia verdade ou meia mentira. Então isso também não agrada o coração de Deus. E eu gostaria até de chamar agora para os irmãos a conferir comigo o ponto 3, que vai falar o problema da maledicência. Então, maledicência. Eu já começo explicando o que é maledicência, né? O nosso tema é o problema da maledicência. E maledicência é ação ou hábito de dizer mal dos outros, difamação, detração, maldizer. Então, maledicência é quando a pessoa fica falando mal da outra, não é uma forma mais simples assim de dizer. E o apóstolo Paulo vê a mentira com o traço autêntico do velho homem. O novo homem não deve mentir, uma vez que se despiu para sempre do velho homem. Eu gostaria de chamar os irmãos para abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 9, que é um texto bem interessante, que vai falar assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Ou seja, a mentira, o falso testemunho, ele fazia parte daquele velho homem que ficou para trás. Ele já não existe mais na minha vida e na sua vida. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que isso é característica de ficar na mentira, de usar o falso testemunho. Isso é característica de uma pessoa
que não teve uma nova vida em Cristo Jesus, não teve uma vida renovada, uma vida transformada. Isso é característica do velho homem. E se você e eu somos pessoas renovadas no Espírito Santo de Deus, se nós somos transformados, então essa mentira, o falso testemunho, eles não têm mais que fazer parte da minha vida nem da sua vida. E mais para frente, Tiago ele vai falar no texto lá de capítulo 3, do versículo 1 ao 18, ele fala dos males da língua. Depois, irmãos, leem esse texto que é bem interessante, né, que a língua ela tem um poder muito de afetar a minha vida e a sua vida. E Tiago ele vai falar sobre esses males. Ele explica muito bem sobre o que é a língua, o que o poder da língua, do falar, né? Ele quer dizer assim, da nossa boca, o poder que a minha boca tem para proferir. Aí, isso é claro, nós sabemos que ela pode proferir coisas boas, coisas abençoadoras, mas também ela pode proferir coisas ruins. E como aqui foi falado já no início da lição, pode até denegrir e acabar com a imagem de uma pessoa. E uma coisa eu gostaria, né, de pensar aqui com os irmãos, são regrinhas aqui que a gente tem que estar avaliando na nossa vida. Antes de falar qualquer coisa, antes da gente mencionar qualquer coisa, ou até de falar alguma coisa de alguma pessoa, a gente tem que pensar se algo é verdade, se é necessário e se é edificante. A gente tem que avaliar o que a gente fala de outra pessoa, se é algo importante, se é necessário, se isso edifica a vida da pessoa, se isso pode fazer algum dano de uma forma negativa. Então a gente tem que tomar cuidado. E nós temos que também fazer, sabe o seguinte? Sabe o que é interessante? Segurar nossa língua bastante, para que a gente não cometa nenhum pecado contra o próximo. Tem um texto aí em Tiago, capítulo 3, versículo 6, que vai dizer assim: Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha só, hein? Ela contamina, a língua ela tem o poder de contaminar o corpo inteiro. E aqui na nossa lição que já fala aqui, né? Pois sua língua tem o poder de pôr em chamas toda a carreira da existência humana, ou seja, tem poder de acabar com a minha vida, ou com a sua vida, ou com a vida de qualquer outra pessoa. Então, a gente costuma até cantar para a criança assim, né? Cuidado, boquinha com o que fala. O Salvador está olhando para você, então a gente tem que tomar essa musiquinha para a nossa vida também. Cuidado, boquinha, com que a nossa boquinha fala, porque o Salvador está olhando para a minha vida e para a sua vida. Um outro cuidado muito interessante que nós temos que ter é com as mídias televisivas, que é com as mídias, que é internet, televisão, rádio, porque muitas delas transmitem as meias verdades, Elas transmitem coisas que não são verdadeiras, e logo depois surgem sempre notas onde na internet ou jornais as pessoas esclarecendo que muitas coisas que falaram não eram aquilo, eram verdade. Ou seja, a mídia, para ganhar lá seus pontos lá de sucesso, seus 15 minutos de fama, ela usa de mentira, coisas polêmicas que podem acabar com a vida de uma pessoa. Ela pode atingir a vida pública da pessoa, ainda mais pessoas famosas. Por isso que existe sempre aí, tem esses programas de fofoca. Não é nem agradável o cristão ficar acompanhando o programa de fofoca, porque isso muitas das vezes vai vir com uma série de falsos testemunhos em cima, e isso não é agradável nem para a minha vida nem para a sua vida. Então nós não devemos prestar nossos ouvidos para esse tipo de coisa. E vamos agora para a nossa conclusão, que é bem interessante, que como eu creio que já tenha sido bem claro aqui sobre falso testemunho, que ele pode acabar com a minha vida, com a sua vida, mas vamos concluir essa lição. Conclusão. Vamos encerrar com uma sábia frase de Stanley Jones. A frase é bem interessante, fala assim: tome cuidado com as meias verdades. Você pode ter se apropriado exatamente da metade falsa. É mole? É interessante. Você e eu, quando a gente ouve muita coisa aí, a gente pode ter se apropriado da parte que é mentirosa. Alguém chegou, te contou, e muitas das vezes não é a parte verdadeira. Então, a gente tem que ouvir as coisas
e tomar, como eu falei, cuidado para não levar à frente e depois chegar para outra pessoa, ou então nós usarmos a nossa boca para falar mentira contra o próximo, né? Falar que viu tal coisa onde que não viu, que tal pessoa fez tal coisa e a pessoa não fez. Então também eu deixo um texto para os irmãos de Eclesiastes 10:20 que diz assim: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Ou seja, o vento ele pode levar a minha fala e a sua fala aonde que é uma mentira e ela começa pequenininha, um falso testemunho, uma falsa informação, e ela tomar uma proporção tão grande que vai atingir a vida de outras pessoas. Então, que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos. Eu gostaria de chamar os irmãos nesse momento, onde você estiver, de fechar seus olhos, curvar sua cabeça e orar comigo nesse momento. Senhor Deus Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma manhã na Tua presença. E Senhor, que o Senhor nos ajude dia após dia a vivermos, Deus, com a verdade, que é a palavra do Senhor, vivermos, Deus, distante de falsos testemunhos. E também, Deus, pedimos perdão, que o Senhor venha nos liberar, Deus, esse perdão sobre a nossa vida, se algum dia nós cometemos, Pai, o pecado de falso testemunho, de nós falarmos mentiras contra outra pessoa. E assim também, Deus, nesse momento que nós possamos liberar perdão para as pessoas que levantam falso testemunho contra a nossa vida, tentando atingir a nossa imagem e também, Deus, muitas das vezes tentando atingir até a vida da igreja, Senhor. E que isso tudo, Deus, esse espírito de mentira seja repreendido no nome de Jesus na minha vida, na minha boca, na vida dos meus irmãos, Deus, na nossa casa, que possamos viver, Deus, de acordo com a Tua vontade, com a Tua palavra, que diz sim, sim, não, não. Que sejamos verdadeiros, para que tenhamos nosso coração puro diante do Senhor. Essa oração, Deus, que eu te faço, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus possa continuar abençoando a tua vida, né? E como foi falado, já abençoando a tua casa, que com esse mandamento aí que nós aprendemos, que nós possamos nos viver livres desses falsos testemunhos também, que Deus ele nos ajude a nos defender também, até das pessoas que levantam falso testemunho contra nós. Que Deus abençoe a sua semana que se inicia e que continue assistindo nossos cultos, que continue assistindo as nossas aulas aqui da Escola Dominical. Se você perdeu alguma aula, procura aqui embaixo que tem as outras aulas aqui, né, e que possamos estar sempre nos alimentando da Palavra do Senhor. E que mais uma vez Deus abençoe a vida do irmão e até a próxima.